Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda e aqui nesse canal divulgo a doutrina do segmento de Umbanda Independente. Estamos iniciando uma nova série, Sincretismo Religioso, um assunto muito polêmico e bastante abrangente. Nessa série vamos tratar sobre assuntos que impactaram diretamente na formação do contexto das religiões afro-brasileiras. Mas afinal, Ogum e São Jorge são a mesma pessoa? Será que os africanos, os indígenas, eles sincretizaram realmente os santos com os orixás com os santos? Será que o orixá Oxóssi é São Sebastião? Como foi que se deu esse processo? Nos dias de hoje, se discute muito sobre o surgimento da Umbanda, a diferença entre Umbanda e Candomblé, a diferença entre Orixá, Inquice, Vodum. Mas afinal, por que os orixás e os santos católicos foram sincretizados? Por que as divindades indígenas não? Por que entidades como Preto Velho permaneceram como entidades e caboclos se tornaram orixás? O porquê no processo de sincretismo religioso, os padres defenderam, a Igreja Católica defendeu os índios, mas não se opôs à escravidão do negro. Porque a religiosidade afro-brasileira influenciou tanto na formação da sociedade brasileira, mas não se fala e não se divulga o quanto a sociedade influenciou a formação da religiosidade afro-brasileira. Será que falangeiro de orixá realmente é um termo espiritual? Ou será que a ideia de que caboclo é falangeiro de orixá surgiu de um contexto social, sociológico, antropológico? Você sabia que no Brasil existia candomblé bem antes de existir o orixá? O sincretismo religioso é um assunto muito abrangente, muito profundo e muito polêmico. E para estudar esse assunto, eu convido você a iniciar conosco essa série, que no próximo vídeo a gente vai apresentar como foi que tudo isso aconteceu, como foi que tudo isso começou, o quanto a religiosidade impactou na sociedade e o quanto da sociedade impactou na religiosidade. Isso eu convido você a assistir nessa série, Sincretismo Religioso. Vamos lá? Para iniciar os nossos estudos, vamos voltar no tempo, meado de ano de 1900, início do século XX. O estudo das religiões afro-brasileiras começou com uma pessoa chamada Raimundo Niná Rodrigues, o primeiro antropólogo brasileiro. Raimundo Niná Rodrigues começa a literatura brasileira a respeito da raça negra, o estudo sobre os negros e, como consequência, o estudo sobre o sincretismo religioso. Ele começava um estudo que envolveria intelectuais e acadêmicos nesse primeiro século e impactaria diretamente na formação das nossas religiões. Os escritores viam as religiões afro-brasileiras como parte de um fenômeno chamado mestiçagem. O que é a mestiçagem? É a mistura das raças. Mas não era somente a questão sanguínea, a questão biológica. Também a questão do sincretismo das culturas, da religiosidade. E o sincretismo, esse processo, ele teve como base a hierarquização das religiões. Outro ponto importante é que houve um fator que fez muita diferença. Quanto mais a religião assimilava coisas da religião católica, mais sincrética ela era considerada. E mais inferior, como consequência, também mais inferior ela era considerada. A opinião sobre os cultos afros sofreu uma influência de acontecimentos, mas também a opinião da interpretação dos fatos por parte de pessoas muito influentes.
Raimundo Niná Rodrigues foi um antropólogo que nasceu em dezembro de 1862 e morreu em Paris em julho de 1906. Além de outras coisas, ele era médico, legista, psiquiatra, professor, escritor, antropólogo e um etnólogo brasileiro. A opinião de um cidadão com essa formação, que ocupava um papel de extremo destaque, com certeza impactou muito a sociedade brasileira. E foi um grande formador de opinião a respeito daquilo que ele escreveu. E ele também foi o fundador da antropologia criminal brasileira. Como médico, dedicou-se ao atendimento da população menos favorecida, principalmente os negros, passando a ser conhecido, ser chamado popularmente como o doutor dos pobres. Apesar dele ter sido uma pessoa racista, ele jamais abriu mão de conviver com a população excluída. Estácio de Lima, que era seu discípulo e admirador, narra no livro O Velho e Novo Niná que os colegas de Niná diziam que ele estava maluco, frequentando candomblés, deitando-se com iaôs e comendo a comida dos orixás. Rodrigues concordava com a teoria da inferioridade da raça, entendendo o negro como incapaz fisicamente, biologicamente de compreender o monoteísmo pelo seu elevado grau de abstração. Ou seja, ele acreditava que o negro simplesmente não tinha condição biológica de entender o cristianismo, o que inclusive foi uma das teorias apoiadas pela igreja para justificar a escravidão do negro e a defesa do índio na época da colonização. Apesar da intolerância racial da época, Niná sempre demonstrou afeição à cultura negra e olhava de forma científica para as religiões de matriz africana. Ele visitava os terreiros em Salvador, no Recôncavo Baiano, fazendo destes campo de pesquisa. No entanto, nunca excluiu a ideologia da inferioridade do negro. Segundo Niná, a inferioridade do negro e dos não brancos seria um fenômeno de ordem perfeitamente natural. E segundo ele, no Brasil, os arianos deveriam cumprir a missão de não permitir que as massas de negros e mestiços pudessem interferir no destino do país. Numa de suas obras, Os Africanos no Brasil, Niná faz uma comparação entre o candomblé de origem Jejenagô, o candomblé iorubá, o candomblé dos orixás, comparando as outras religiões, como ele usa como um exemplo a cabula. E ele alega que o candomblé, Jejenagô, candomblé dos orixás, é um candomblé, é uma religião mais evoluída. Ele fala dos negros como os povos mais avançados na evolução religiosa, quando se refere ao povo iorubá. Já com a relação à cabula, que é uma religião de origem bantu, ele usa as palavras do reverendo João Correia Neri, que diz: considerada como um vestígio de uma religião atrasada e africana que, transportada para o Brasil, aqui se misturou com as cerimônias populares da nossa religião e outras associações e seitas existentes, resultando em tudo isso perigoso amálgama que só serve para ofender a Deus e perverter a alma. Ainda na obra Os Africanos do Brasil, Niná Rodrigues afirma: em todo caso, está demonstrado que nos fins do século XVIII, até quase a metade do século XIX, os nagôs foram largamente introduzidos no Brasil e exercem decidida influência na constituição do nosso meio social mestiço. Pode-se afirmar com segurança, como atesta o bom estado de conservação em que se acham muitos, que eles foram introduzidos não só depois dos trabalhos de limitação do tráfico do Sul da África, mas ainda por muito tempo após a proibição total do tráfico. Aqui nesse texto temos um fato interessante. O Brasil teve em seus 3 primeiros séculos, ou seja, durante 300 anos aproximadamente, a religiosidade bantu, indígena e europeia. Vejam, pelos fatos, se comprova que até meados de 1800 não havia Yorubá no Brasil, não havia religiosidade Yorubá no Brasil, portanto não havia candomblé de orixá no Brasil. Então é importante reafirmar aquilo que já
apresentamos aqui na primeira série do nosso canal, a História Antes da Umbanda. Existe religião afro-brasileira desde o início da colonização e que só teve influência de orixás a partir de 1800. Então, os primeiros 300 anos da religião afro-brasileira não tinha culto a orixá. Não existia Ogum, não existia Xangô, não existia Yansan, mas existia a religião afro-brasileira. Para entender melhor esse contexto, que é muito importante, sugiro que assista a nossa primeira série. Mas vamos lá. Como não existia essa religião, a gente começa a se perguntar, com base naquilo que é apresentado por Niná Rodrigues. Como que nós podemos dizer que todo caboclo é subordinado de orixá? Se os caboclos estavam no Brasil antes que os orixás chegassem. Como que nós podemos dizer que os pretos velhos são subordinados a orixá? Se os bantus trouxeram os pretos velhos para o Brasil no início da colonização e o orixá só chegou 300 anos depois. Com esses estudos a gente vai levantando questões para construir novos conceitos e desconstruir coisas, paradigmas que muitas vezes nós achamos que são espirituais e na verdade são sociais. Não é mesmo? Nessa obra de Niná Rodrigues, ele faz uma apresentação muito importante e ele descreve o conceito de orixá que se tinha na época em que ele escreveu a obra, em meados de 1904. Nessa obra, ele apresenta o orixá como sendo a personificação das forças da natureza. É comum se ver o orixá como um artefato da época, com arco, flecha, espada, porque é uma cultura muito ligada aos fenômenos da natureza, bem como às tarefas diárias do homem. Ele apresenta no texto: os negros nagôs possuem uma verdadeira mitologia, já bem complexa, com divinização dos elementos naturais e fenômenos meteorológicos. Nesta ordem de ideias e concepção, a mais elevada, aquela em que mais alto se revela a sua capacidade de abstração religiosa, é a divinização do firmamento ou abóbada celeste. Olorum, o céu-deus. Em outro texto, Niná Rodrigues apresenta a religião indígena e banto já de uma maneira bem diferente, ainda na mesma obra. Nós começamos aqui a estudar, a identificar o início de um paradigma, o início de um conceito criado por uma pessoa que não era praticante da religião, e sim um sociólogo, um antropólogo, um médico, um cientista. Ele diz: ainda aqui se revela a incontestável superioridade em que a concepção religiosa dos negros está sobre a dos tupis guaranis. Quer dizer, ele alega que os negros têm uma religiosidade muito superior à dos índios e faz questão de destacar a inferioridade da cultura banto. Ele diz: para confundir, pois, negros e índios brasileiros na mesma inferioridade religiosa, como faz o senhor Silvio Romero, é preciso que se considerem todos os nossos negros de procedência banto, porquanto são estes, dentre os negros, são de pobreza mítica reconhecida. Então Niná Rodrigues começa a construir um conceito de que os africanos, os negros, são superiores aos índios, desde que não sejam os bantus. Então ele está falando de quem? Se não eram os bantus, se ele considera os bantus do Congo, de Angola, por exemplo, se ele considera os índios como inferiores, de que negros ele falava? Num outro livro, O Animismo Fetichista do Negro Baiano, nós encontramos o texto que diz: assim, pois, decorrido meio século após a total extinção do tráfico, o fetichismo africano, constituído em culto, apenas se reduz ao da mitologia Jeje e Yorubá. Ele diz que Angolas, Guruncis, Minas, Alçás, etc., se conservam em suas divindades africanas da mesma sorte que os negros crioulos, mulatos e caboclos fetichistas possuem todos a moda dos nagôs, terreiros e candomblés, em que suas divindades ou fetiches particulares recebem, ao lado dos orixás iorubanos, a dos santos católicos.
um culto externo mais ou menos copiado das práticas nagôs. É importante observarmos aqui que ele usa o termo fetichista. O que quer dizer fetichismo? Fetichismo é quando a forma de se relacionar com o divino é feita através de um objeto de culto. Por exemplo, a pedra do assentamento de um altar de um orixá, ou de um guia, né, ou de um Exu, Pombagira, seja o que for, é somente uma pedra. Mas acredita-se que nela está a essência do santo, do orixá, da parte divina, celestial. É o exemplo, por exemplo, quando se usa uma quartinha para fazer a firmeza do ori de um médium, né? Então Niná começa a dar vida ao sincretismo nas suas obras, alegando que somente os iorubás, ou seja, o candomblé de orixá, tem fundamento original, fetiches originais, e que os demais segmentos, como os bantus e indígenas, já haviam sincretizado com o santo católico, ou seja, estavam se enfraquecendo. Uma outra passagem da sua obra, em um outro texto, o escritor alega que somente os iorubás ou nagôs, bem como os jebus, têm um culto organizado. Agora sim, a gente começa a entender a opinião, a visão que Niná Rodrigues tinha e que ele passa a divulgar amplamente a nível do Brasil e até internacionalmente. Ele diz: com forma de culto organizado, acredito que só existe na Bahia a religião dos iorubanos e jebus, a quem chamam vulgarmente religião dos negros de santo ou de candomblé, e a religião dos negros convertidos ao islamismo, que se chamam entre si de muçulmis, mas a quem os outros chamam, por menosprezo, parece de malês. Veja que Niná Rodrigues alega: na Bahia, a religião dos iorubás é sem dúvida muito mais importante. Já pela generalização a quase todos os africanos, já pela adesão dos negros crioulos e mestiços, já pela forma ruidosa do seu culto externo. Ou seja, Niná apresenta o culto iorubá como superior, o mais praticado, a língua mais usada, e usa, atenção, muito importante isso, ele usa o cenário da Bahia como referência nacional. O autor dá importância principalmente ao iorubá, como um culto puro, sem sincretismo com a religião, com outras religiões, e dá à Bahia uma importância fundamental como sendo o centro da religiosidade afro-brasileira. Niná Rodrigues acreditava que as crenças mais complexas iriam forçosamente impregnar as demais. Todavia, só se deviam permanecer no Novo Mundo as práticas mais complexas do culto daqueles povos negros, que, ao tempo do tráfico, se achavam mais avançados na evolução religiosa. Essas práticas e cultos haviam forçosamente de impregnar-se na contribuição que a eles faziam todas as concepções religiosas mais acanhadas. As divindades ou fetiches individuais, as de tribos, clãs ou aldeias dos negros não convertidos. Quem seriam esses povos negros de concepções mais acanhadas que ele se refere no texto? Africanos das tribos mais atrasadas. A própria obra diz: para confundir, pois, negros e índios, brasileiros, na mesma inferioridade religiosa, como faz o Sr. Silvio Romero, é preciso que se considerem todos os negros de procedência banto, porquanto estes dentre os negros são de pobreza mítica reconhecida. Nesse ponto, Raimundo de Niná Rodrigues começa a hierarquizar, começa a classificar as religiões negras. Os iorubás, o culto do candomblé, jeje e nagô, sobe, se eleva socialmente falando. A Bahia se eleva nacionalmente falando para um patamar de destaque como o centro mais importante da religiosidade afro-brasileira. E enquanto que os negros bantus
como os índios, são diminuídos nessa classe, são inferiorizados. Casas de candomblé, como a do Engenho Velho, já ganhavam papel de destaque nas obras de Ninar Rodrigues. Ninar Rodrigues, como um grande formador de opinião, um cidadão de destaque, ele dá início a um processo conhecido como nagocentrismo, que foi o quê? A supervalorização da cultura Jeje Nagô, a popularização dessa cultura, a divulgação dessa religião como destaque, acompanhada, né, não há problema nenhum, né, de divulgar essa grande religião que é o candomblé, Jeje Nagô. O problema é que essa divulgação veio acompanhada de críticas severas com relação à cultura banto e à cultura indígena. Ninar Rodrigues passou a vida toda tentando provar a sua teoria de que o negro era inferior às outras raças e que essa inferioridade estava no exterior, na sua forma física. Ele tentou provar através de estudos sobre o crânio, sobre a arcada dentária, que o negro sofria de fatores biológicos que o condenava a ser uma raça inferior. Ele passou a vida toda tentando e, obviamente, fracassou. Ele foi um grande formador de opinião, inclusive fora do país. Os seus apontamentos tiveram uma influência muito grande na formação de ideias que se enraizaram no contexto das religiões afro-brasileiras e impactam na nossa realidade de hoje. Coisas que, no nosso ponto de vista, precisam ser revistas. Contribuiu muito para os estudos da cultura afro-brasileira. Em seus estudos, ele registrou a influência do negro na formação do Brasil. Comprovou que o negro tinha uma parcela significativa na construção da identidade do nosso país. Mas para a religiosidade, Ninar Rodrigues deixou alguns pontos que seriam usados como fundamento para as próximas gerações. Ele divulgou, ele defendeu a ideia de que na Bahia se resumia toda a religiosidade afro-brasileira. Também que o candomblé Jeje Nagô representava a pureza e a superioridade da religiosidade, também afro-brasileira. Nós sabemos que a Umbanda, assim como estudamos na história antes da Umbanda, como estudamos na história da Umbanda, que é a nossa segunda série, como estudamos na história da Quimbanda, que a Umbanda tem uma influência muito forte da religiosidade banto, né? Tá aí os pretos velhos, que são de origem banto, em sua maioria, né? Que trazem tanta sabedoria, tanta coisa boa para a nossa religião. Então nós achamos importante rever isso. Porque a Umbanda, por ter essa influência da cultura banto e principalmente da indígena, sofre até hoje com paradigmas que foram construídos, né, a partir do início das obras de Ninar Rodrigues, a partir do início dos estudos da cultura afro-brasileira. E eu questiono você que assiste esse vídeo. Nos primeiros 300 anos da colonização brasileira não havia orixá aqui, mas havia cultos afro-brasileiros? Será que todo caboclo é subordinado de orixá? Falangeiro de orixá? Capangueiro de orixá? Será que todo preto velho tem que riscar ponto para orixá? Será que todas as entidades, todas da Umbanda, são subordinadas aos orixás? Será que isso foi uma coisa que aconteceu pela espiritualidade? Ou será que foi uma coisa que aconteceu pela imposição social? E os caboclos que se manifestam no Brasil, entidades como Caboclo Jaguari, Tupinambá, Tupinaquara, por que se diz que eles são subordinados se eles viveram antes da chegada dessa crença Jeje Nagô no território nacional? Para sabermos isso, temos que continuar o nosso estudo. Esse é apenas o primeiro vídeo, só para explicar como é que a coisa começou. No nosso próximo vídeo, nós vamos estudar um escritor chamado Arthur Ramos. E nós vamos estudar a influência dele na criação da imagem das religiões afro-brasileiras. Você sabia que esse antropólogo deixou um texto com uma das maiores contribuições sobre as linhas de trabalho nos terreiros? Será que as linhas de trabalho no primeiro século são iguais às linhas que são apresentadas como sendo as linhas de Umbanda no dia de hoje?
Como eram as linhas que desciam nas sessões sincréticas dos terreiros? Será que são iguais? Como é que se dava uma sessão de Umbanda, por exemplo? Como é que se dava uma sessão nos terreiros no início do século? Isso eu convido você a estudar comigo no nosso próximo vídeo. Até lá, eu deixo a todos o meu fraterno Saravá. Pomedipi,